Fala aí, gente, tudo bem? Eu sou o Léo. A gente tá com um novo projeto aí de gravar alguns vídeos falando sobre alguns assuntos diferentes, né? Então, hoje a gente chamou o Leandrinho para gravar com a gente sobre arte. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai se apresentar primeiro. Então, como eu disse, eu sou o Léo, eu moro em São Paulo, trabalho lá, trabalho com cafés especiais, curso de Direito. Fiz seminário no Palavra da Vida e aí eu vou deixar o Lei falar um pouquinho sobre ele também. Oi, gente, eu sou o Leandro, eu tenho 21 anos, hoje trabalho com marketing numa empresa aqui de Mogi das Cruzes. Eu curso artes visuais, trabalhei um bom tempo aí no Ministério de Comunicação da igreja e também sou integrante do Projeto Siga junto com o Léo. Pois é, aí a gente estava pensando um pouco do que a gente poderia falar no nosso primeiro vídeo. A gente decidiu então falar sobre a arte. O Leandrinho ele manja muito, ele tem bastante propriedade para falar sobre isso. A gente separou juntos, a gente conversou um pouco antes de começar a gravar o vídeo, a gente separou junto algumas perguntas para introduzir o assunto, para a gente decorrer o assunto juntos. Então a primeira pergunta que vai, cara, para você explicar aí um pouco sobre o que é, para a gente introduzir o assunto de hoje é como que você definiria, como você nos ajudaria a entender o que é a arte? Bom, a arte, assim, ela aborda todas as áreas da nossa vida. Então, assim, existem diversas definições, mas acredito que uma definição correta seria que a arte em si ela é uma produção vinda de uma criatividade, vinda de uma estética, vinda de um senso ético, um senso moral. Ou seja, o homem, ele produz arte porque ele tem a capacidade de criar. E aí, é claro, a gente olha para o mundo e a gente olha para a natureza, que é a revelação geral de Deus pra gente. A gente vê que a gente veio de um Criador. Aquele que dota toda a criatividade, aquele que dá a criatividade. Então Deus ele nos presenteou com a criatividade. E a criatividade instiga a produção da arte, através de uma estética, através de um pensamento, através de um sentimento, de um quadro. Então, assim, tudo isso acho que engloba muito a definição de arte. A arte é uma produção estética, é a busca pela beleza. O que é a beleza? Sabe? O homem busca a beleza através da manifestação artística. Decorrente a isso, a gente vê muitos artistas natos, assim, que não sabem explicar de onde veio esse dom. Veio do próprio Deus, que presenteou o homem com esse dom. O dom... Até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, daí? Exatamente. A arte que glorifica a Deus, ela não só se limita ao artista cristão, porque senão a gente coloca a arte dentro de uma caixinha. E tem um autor que eu gosto muito e sempre indico para todos, que é Hans Huckmacher. Ele foi um historiador da arte e ele diz que a arte não precisa de justificativa. Deus não nos deu uma justificativa quando fez a natureza. E a natureza em si própria, ela é uma manifestação artística de Deus. Então, assim, não entra na caixinha de que você não é um artista cristão, então você não glorifica a Deus. Porque a gente entra no senso mais da teologia, que é da graça comum. Todo mundo foi presenteado com a graça comum. Então, eu posso dar um exemplo. Lenine, Caetano Veloso, Jorge Benjor, Djavan, monstros da música que produzem música que sem dúvidas glorificam a Deus, exaltam a natureza, exaltam o relacionamento afetivo, exaltam, sabe, as belezas da vida, com certeza glorificam a Deus. E eles declaradamente não estão inseridos no meio cristão. De fato não conhecem a Cristo, mas mesmo assim, através das suas músicas... Porque eles foram presenteados por esse atributo, né? Legal. Um atributo, um senso criativo. Então, assim, sim, você que é um artista e não é cristão, você consegue glorificar a Deus. E essa é a conexão que vai trazer, muitas vezes, esse artista para um encontro real com Cristo. Legal, e já entrando nesse assunto, já mais ou menos nesse meio, como que tu explica para nós a arte e a Bíblia, a arte na Bíblia ou a Bíblia na arte? Como que você nos ajudaria a entender, a olhar para a Bíblia enxergando ela com uma arte, enfim? Bom, na Bíblia é muito interessante porque a gente fala assim, onde está a arte na Bíblia? Eu, sinceramente, eu acho que está nos anjos, eu acho que é uma coisa mais angelical. Uma pergunta comum, né? Eu acho que, sei lá, na criação, no paraíso, no Apocalipse também, nas ruas de ouro, no novo céu, nova terra. Mas não, na arte, na Bíblia, desculpa, sim, tem artistas, tem arte. E eu posso dar um exemplo aqui dos primeiros artistas que foram muito importantes, inclusive no povo de Israel, que foram o povo que saiu ali do exílio do Egito, né, da escravidão do Egito, e foram construir o tabernáculo no deserto.
foram construir o tabernáculo de fato. Essas pessoas, elas eram artistas. A gente vê essa passagem em Êxodo, no capítulo 34, onde Deus separa os artistas para a construção do tabernáculo. E esses artistas de primeira citação ali eram Bezalel, filho de Uri, ele era da tribo de Judá, e também tinha Aholiabe, ele era filho de Aizamaque, que era da tribo de Dan. Ambos eram artesãos, construtores, projetistas. Se você for na passagem bíblica, você vai ver que descreve tudo isso. Então, assim, Deus chamou eles para a construção do tabernáculo e colocou todos os detalhes, todas as definições que ele precisava, todos os materiais que ele queria que tivesse presente ali. E sem dúvida, aquilo foi uma construção, uma mega construção artística. Você vê os detalhes que ele descreve na arca, o detalhe que ele descreve na cortina. Então, assim, tudo isso é uma produção artística. Que não partiu deles, que veio do próprio Deus. Deus, ele fez a listagem de todo o briefing que todo designer gráfico faz antes de fazer um projeto. Ele busca o material, ele buscou as dimensões, ele buscou a forma de executar, ele buscou todo o painel de cores que ele queria que estivesse presente, ele buscou ele deu o senso de qualidade que ele queria, sabe? Disse assim, eu quero que você faça assim, dessa maneira, com esse material. E Deus, ele, sem dúvida, foi o autor, mas ao mesmo tempo ele chamou alguém para executar, ele chamou o artista para executar, ele separou uma pessoa para isso. Então, assim, a gente também vê a arte na produção do Templo de Salomão, onde foi um projeto maior ainda, onde tiveram mais artistas, tiveram escultores que escultaram ali anjos e leões no trono de Salomão. Então, assim, ao longo de toda a Bíblia a gente vê, sim, artista, a gente vê a arte presente ali, porque é uma coisa que às vezes passa desapercebido, realmente passa desapercebido. Quando você lê, às vezes, um capítulo, um determinado livro da Bíblia, você tá preocupado com o que realmente aquilo quer dizer pra você, mas ali a arte também comunica alguma coisa pra você. Eu quero comunicar que num trono, num reinado, num templo, exista a beleza, tá? Mas exista a beleza de que forma? Não só na forma dita da verdade, mas na forma estética também, onde eu coloco uma coroa em um rei, onde eu coloco ele em um lugar de respeito, um lugar bem feito, um lugar que você olha e você diz assim, cara, que lugar lindo. Então, assim, a arte, ela tá presente por toda a Bíblia. Então a gente falou um pouco sobre a arte na Bíblia, né? Antigamente, como surgiu isso, quem foram os primeiros. Mas agora, assim, como a gente consegue ver a arte na atualidade, assim, ou melhor, uma pergunta bem mais formulada. Como eu vejo a arte no meio cristão na atualidade? Ou seja, nos dias de hoje. Eu não limitaria que todo artista cristão tem que se limitar à arte e ao cristianismo. Senão a gente também vai voltar para a parte de colocar a arte dentro de uma caixinha. Mas uma visão pessoal sobre o meio cristão e a arte hoje foi que a gente distorceu muito as coisas e, infelizmente, durante muito tempo, a arte e o artista, eles foram endemonizados, sabe? Quando você diz assim, cara, eu quero fazer um quadro para a igreja. Não, a gente não pode fazer um quadro para a igreja, porque você vai estar construindo um ídolo, você vai estar quebrando o segundo mandamento, e durante muito tempo isso foi alimentado. Então eu vejo que, assim, a gente vem de um passado que sofreu, o artista que sofreu muito. A arte, ela foi muito deixada de lado. No período ali onde teve o grande avivamento, no século XIX, foi deixado de lado isso. Então, hoje, né, no período até pós-moderno, acredito que é um período de reconstrução na arte no meio cristão. Acredito que tem muitos artistas cristãos bons que conhecem a arte, que produzem arte, mas, ao mesmo tempo, eles ainda são um pouco, como posso dizer, abafados por esse senso de que, muita vaidade. As pessoas estão confundindo a produção da beleza, a produção de algo que agrada a Deus, com a produção de algo egoísta, sabe? Acho que o artista, ele quer produzir aquilo para engrandecer o seu nome e não glorificar a Deus. Tanto eu deixo até um exemplo claro disso, de que isso era tão confundido, de Lutero, por exemplo. Ele encontrou o sapateiro ele se converteu, ele teve um encontro com Cristo e ele queria largar a profissão dele para pregar a Cristo. E aí Lutero disse para ele assim, você quer glorificar a Deus? Faça o seu melhor sapato e venda ele a um preço justo. Ou seja, eu não preciso, só porque eu sou artista e tive um encontro com Deus, deixar a arte para glorificar a Deus. Eu posso glorificar a Deus através do que eu faço.
através de tudo que eu faço. Porque não existe mais o que foi construído muito tempo atrás de sagrado e profano. Não, na hora de eu fazer arte, eu vou fazer arte. Na hora de eu glorificar a Deus, eu vou glorificar a Deus. Eu posso fazer arte glorificando a Deus, porque tudo isso quem me deu foi Deus. Tudo isso quem me deu a capacidade de produzir foi Deus. Porque tudo pertence a Deus. Ou seja, você está falando então que um advogado ele pode glorificar a Deus sendo um advogado, mas ele também pode viver uma vida com Cristo dentro da igreja. Exatamente. Um cara que trabalha com café, assim como eu, posso glorificar. Exatamente. Um cara que, sei lá, trabalha com marketing, enfim. Assim. E não necessariamente a arte vira um panfleto evangelístico. Legal. Porque a gente também tem essa percepção de que, cara, o artista cristão que está inserido no meio da igreja, ele precisa pintar uma cruz, pintar um leão, escrever fé com aquela fonte nova que tem. Todo mundo usando. Sabe? Não necessariamente, cara. Porque, assim, se é uma coisa de que hoje que a gente entende que tudo pertence a Deus, eu posso glorificar a Deus através do que eu tô fazendo. E não necessariamente aquilo tá explícito, escrito Jesus, escrito cruz, escrito Deus. Porque toda a beleza, ela vai anunciar uma verdade. E a gente acredita numa só verdade. Então, assim, a arte no meio cristão hoje tá passando por um processo de ressurgimento, sabe? Acredito muito nisso. Legal. E pra gente acabar, a nossa última pergunta que a gente tem pra você é se a gente consegue inserir isso na nossa igreja local e como que a gente consegue, de forma prática, através da tua experiência, de como que a gente consegue inserir isso de uma forma legal, diferente, enfim. Assim como eu respondi a última pergunta, a igreja também vem abrindo mais espaço para esse pensamento. Ela tá começando a olhar mais para isso. É claro que isso é um processo que determina tempo e determina também a disposição disso na própria liderança da igreja. Uma visão um pouco geral, eu vejo que às vezes para o artista é difícil inserir essa cultura de eu olhar para a arte, de eu enxergar a arte e agregar isso na minha igreja. Mas ao mesmo tempo eu acredito que é uma coisa que você precisa estar ali disposto. No próprio texto onde eu citei de que Bezalel e Aholiab foram chamados, Moisés reconheceu o dom artístico deles e viram a disposição deles para servir. Então falta um reconhecimento. Exatamente. Eu acredito que ao mesmo tempo que como artista eu preciso produzir, eu preciso estar à disposição, eu preciso estar ali com as mãos prontas a servir. Quem está do outro lado precisa olhar para o artista, reconhecer esse dom, porque reconhecem diversos dons. Reconhecem o dom da música, reconhecem o dom de serviço, de lavar o banheiro, de cozinhar, mas chega nessa parte tem um freio, tem uma barreira. Reconhecer isso e ver quem está disposto a servir. É um processo de desmistificação. Exatamente. É um processo onde, assim, ainda existe uma visão um pouco turva sobre isso, um pouco míope, onde eu olho e não vejo, porque na verdade eu não sei o que é, eu não sei quem faz. Acho que precisa de uma atenção maior. Ainda não é um negócio tão palpável, tão mensurável, né? Exatamente. E pra acabar aqui, uma pergunta que me surgiu agora, tu acha que a mídia social, ela seja um bom caminho, assim, um início para esse processo de desmistificação dentro da igreja? Sem dúvida nenhuma. Há pouco tempo atrás tive uma conferência em Indaiatuba, onde teve uma oficina com o pastor da igreja lá de Indaiatuba, da igreja Red. O pastor é o Thiago K. E o workshop dele foi sobre isso, o cristão e a rede social, e a mídia social. Então ele mostrou que, ele deu alguns dados pra gente, e ele mostrou o quanto isso está crescendo e o quanto isso está dominando cada vez mais o espaço da internet. O espaço onde as pessoas, é um submundo, onde as pessoas se relacionam. Então, assim, a colocação que ele colocou para os cristãos foi justamente essa. A gente precisa estar inserido. Hoje a gente vê as igrejas investindo em transmissão, investindo em gravação, investindo em mídias sociais. E isso é muito bom, porque a gente vive num contexto de mídia social. A gente está dizendo que a gente está inserido onde todos estão. A gente está indo alcançar essas pessoas. Então, sim, o artista que ainda não encontrou um espaço separadamente para a produção de arte, se insere no Ministério de Mídia Social, de Comunicação, sabe? É um passo a se dar, a se relacionar com a igreja e você mostrar que sim, a nossa igreja ela precisa ser uma igreja que se preocupa com isso. É uma igreja que se preocupa em chegar em mais lugares e ao mesmo tempo a produzir, porque você precisa ter uma identidade, você precisa
criar uma imagem visual, uma identidade visual, uma mídia social que você fala, cara, eu já sei que igreja é porque ela usa esse tipo de design, esse tipo de identidade visual. Então, sim, eu incentivo sim aos artistas fazerem parte, sabe? Adotarem essa responsabilidade de ajudar nas mídias sociais. Tem muitos caras que são artistas e são pessoas que servem no Ministério de Mídia Social. Até porque isso cria um campo de relacionamento com a igreja, de conversa, onde aos poucos ali você pode ir dizendo e conversando sobre arte. E você tá fazendo o que gosta, sabe? Acredito que para você servir, você precisa entender o seu dom, a tua vocação e a necessidade. Você, juntando os três, você vai encontrar o espaço onde você precisa estar inserido. Até como tu mesmo falou, aí a gente está passando por um processo de desmistificação da arte, né, dentro da igreja. Eu acredito que a melhor ferramenta que a igreja tem hoje para começar esse processo, ou para já iniciar um preparo, é a própria mídia social, né? Exatamente. Enfim, eu vi que você separou alguns livros aí pra você indicar pro pessoal, então se tu quiser esse momento. Cara, eu separei assim 4 livros que particularmente me ajudaram muito, e tem mais alguns que não estão aqui, mas justamente pra gente entrar mais nesse campo da arte, entender mais como a arte pode glorificar Deus. Legal. Como a arte e a Bíblia têm esse relacionamento. Esse livro do Francis Schaeffer, ele chama A Arte e a Bíblia, e é da editora Ultimato. Ele é um livro sensacional, onde vai falar mais sobre Bezalel e Aholiabe, que eu citei aqui, sobre como o processo artístico e a Bíblia caminham juntos. É um livro sensacional, um livro pequeno, leitura rápida. Esse livro do Huckmacher, Hans Huckmacher, inclusive Hans Huckmacher tem uma curiosidade dele. Marcos Almeida tem uma música com o nome do Huckmacher. Ouçam Marcos Almeida também. É um cara que pensa sobre arte e cristianismo. Esse livro chama Arte Não Precisa de Justificativa. Vai dizer muito sobre esse aspecto artístico. Um cara muito legal te deu esse livro. Inclusive o Léo me deu esse livro, foi um presentaço do Amigo Livro do ano passado. Tem esse livro também do Huckmacher, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Esse é o livro mais técnico, já indico para tanto artistas e não artistas, mas ele é uma leitura um pouquinho mais difícil. Ele vai abordar cronologicamente o pensamento artístico, como que a arte veio decaindo ao que a gente vê hoje, relativizado em tudo. Também é um livro muito bom, da editora Ultimato também. Esse é um livro da editora Monergismo, Filosofia e Estética, do Huckmacher também. Ele é um livro essencial pro artista que quer abordar seu pensamento e a estética. Cara, é um livro assim, base para todo artista cristão ler. E ele é da editora Monergismo. Tem também A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, O Deus que Intervém e diversos outros livros que a gente pode fazer um outro vídeo especificando mais sobre isso. Mas assim, qualquer assunto que você quer relacionar com a sua vida e com o cristianismo, com a sua vida com Deus, cara, leia. Não tem como um artista produzir e ele não ter uma base antes, sabe? Um fundamento. Claro que assim, a Bíblia, ela sempre vai ser o livro supremo, onde nenhum vai substituir. Mas Deus abençoou muitos autores, muitos pensadores hoje pra gente construir um pensamento, entender o nosso pensamento. O alicerce, né? A Bíblia seria o alicerce e os livros aí, as pilastras. Exatamente. Bom, a gente agradece por gravar esse vídeo com a gente, te agradecemos aí por doar esse tempo pra nós. Eu que fico lisonjeado. Seguem o conselho, então, antes de vocês, pra vocês que gostam de arte, enfim, querem saber sobre um assunto, leiam, procurem livros. Se vocês precisarem de uma indicação, nos chamem, a gente tem o maior prazer do mundo em poder ajudar vocês. E queria agradecer também aí. Espero que vocês sejam abençoados através desse vídeo. Esse vídeo glorifique a vida de vocês. Obrigado.